Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, hoje, nós falamos, na quarta-feira, que nós fazemos todos os nossos estudos bíblicos. Quarta-feira passada, por força maior, não foi possível. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para nós encerrarmos a nossa revestinha do terceiro trimestre do ano de 2024. Hoje, lição de número 13, a última lição da nossa revista. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos iniciando a nova revestinha, que é do quarto trimestre do ano de 2024. Já quero saudar a missionária Graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar também nossa irmã Kenneth de Oliveira, também o nosso irmão Romildo, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Esther, a portadora de boas novas. A paz do Senhor também, nossa irmã Adriana. Vamos orar, agradecer o Senhor por este momento,
que Deus nos preparou para estarmos aqui reunidos nesse estudo bíblico dessa sexta-feira. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais, meu Deus, essa lição do nosso estudo bíblico, Pai. Hoje, Senhor, estamos encerrando a revista do ano de 2024, do terceiro trimestre. E quarta-feira, Senhor, se o Senhor assim nos permitir, estaremos iniciando a revista do quarto trimestre do ano de 2024. Senhor, obrigado pelos irmãos já presentes, por todos, meu Deus, que vão também estar participando conosco, meu Deus, desse estudo bíblico dessa noite de sexta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amados irmãos, hoje então vamos iniciar a nossa lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Nosso texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, gozo, e alegria e gozo, e também honra. Graças a Deus. E para você que serve a Deus também, tudo isso vai acontecer também na tua vida, né? Alegria, gozo, honra e luz, porque você é um servo do Senhor nosso Deus, né? Verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Esse é o Deus que nós servimos, né? Nós sabemos que para o mundo isso é impossível acontecer, né? Mas a Bíblia diz: vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, né? Então, aqueles que servem a Deus, eles têm essa confiança, saber que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para transformar trevas em luz, para transformar tristeza em alegria e para transformar angústia em júbilo e para transformar humilhação em honra. Glória a Deus por isso, né? Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Esther, capítulo 8. Aí nós vamos ler o versículo 4, 5, 6, 7, 8. Depois nós vamos para o capítulo de número 9, onde nós vamos ler o versículo 29, 30, 31. Depois nós vamos ler Esther 10, o capítulo 10, versículo 1, 2, 3, aonde nós vamos então estar lendo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, Esther 8 e 4 diz assim: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse-lhe: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas a província do rei. Por quê? Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther, e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther
a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca. Eis que, vou ler de novo o versículo 7, e disse o rei Assuero à rainha, a rainha Esther, e também ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcar numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que lhe escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, e não é para se revogar. Não é para revogar. Agora Esther 9, versículo 29. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abigail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar a segunda vez esta carta de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz, fidelidade, palavra de paz e também palavra de fidelidade. Versículo 31. Para confirmar a estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e também do seu clamor. Agora Esther, capítulo 10, versículo 1. Depois disto pôs o rei Assuero o tributo sobre a cerca, sobre a terra e sobre todas as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a sua declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas nos livros das crônicas todas do rei da Média Persa? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, pois, do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Graças a Deus por isso, né? Vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, né? Então, quando Ramã, ele foi promovido pelo rei, recebeu uma autoridade, ele usou da sua autoridade para fazer abuso de autoridade. Assim é todas as pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem a Deus. Quando Deus permite ele ser abençoado, ele receber algo das mãos de Deus, para ele abençoar as pessoas, ele usa do poder para praticar o abuso de poder. Mas quando as pessoas é humilde, serve a Deus, recebe de Deus o poder, o que ela faz? Ela se torna humilde, agradece a Deus, e tudo que Deus faz na vida dela, ela faz também na vida
das pessoas que estão na sua volta, né? Então isso são pessoas que eles são abençoados por Deus para abençoar as outras pessoas. Mas quando as pessoas não são servos de Deus, eles não têm humildade. Eles usam o poder que eles recebem para abuso de poder, abuso de autoridade, né? Mas graças a Deus que tem as pessoas que temem a Deus, né? Que temem ao Senhor. Na nossa introdução dessa noite, está escrito assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. Lembrando que toda luta, ela é passageira. Tudo passa. Aquele que permanece até o fim, a Bíblia diz que será salvo, né? Quem permanecer é abençoado pelo nosso Deus. Então o drama dos judeus estava acabando, estava chegando nos fim. Os dias já estavam contados, né? Então o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias da Pérsia. Esther agiu como uma difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Então, Esther, ela foi a portadora de todas as notícias boas, ela foi usada pelo nosso Deus. Às vezes Deus te colocou numa posição que Ele quer te usar como instrumento. Porque Deus sempre, desde o início do mundo, Deus sempre usou o homem, sempre usou a mulher na face da terra. E é o que Deus quer fazer. Deus quer continuar. Do mesmo jeito que Deus usou as pessoas lá do passado, Ele quer usar também nos nossos dias presentes. Como Deus usou Esther, Ele quer usar também você, quer usar nós nesse dia de hoje, né? Então, no tópico de número 1, nós vamos encontrar o pedido de defesa aos judeus e também a concessão do rei. Quem acompanhou todas essas lições está entendendo muito mais. Mas se você não acompanhou e você prestar atenção, você ficar atento, você vai entender também. Porque nas lições passadas nós vimos a perseguição do povo judeu. Nós vemos que o rei Assuero, ele havia dado o poder a Ramã. E Ramã, então, em vez de usar o poder recebido do rei para abençoar as pessoas, para trabalhar em prol das pessoas, ele deixou o poder subir na cabeça dele. Ele se engrandeceu e ele começou então a usar aquele poder para menosprezar as pessoas, para vingar contra os judeus, contra Mardoqueu e contra toda a província dos judeus que estava no reino da Pérsia. Então, ele planejou matar todos os judeus por vingança. E ele, então, preparou uma forca para enforcar Mardoqueu, e depois nós vemos que ele foi enforcado na sua própria forca que ele havia preparado. Nós vemos, então, que por isso que nós vamos falar aqui sobre o pedido de defesa. Por quê? Pedido de defesa. Nós vamos entender durante este ponto de número 1 que nós vamos estudar agora do tópico 1, que diz assim: Assuero, que é o rei, ele foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Ramã
e assinado com o seu próprio anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre o mês de fevereiro e o mês de março do nosso calendário, os inimigos dos judeus, eles deveriam matá-los de todas as 127 províncias do extenso império do rei da Pérsia. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? O que será que poderia ser feito? Imagina se não fosse Deus trabalhar, né? Imagina se não fosse Esther e se não fosse Mardoqueu rogar a Deus, buscar a Deus em jejum e oração, né? Às vezes nós achamos que tudo está perdido. Não. Se nós buscar a Deus com jejum e oração, Deus ele pode muito fazer algo mudar totalmente, né? O trabalhar de Deus pode transformar a água no próprio vinho, igual nós conhecemos na palavra de Deus, o que o próprio Senhor Jesus fez naquela festa de casamento. Transformou a água no próprio vinho, que foi o vinho mais saboroso que teve naquela festa. Então nós vemos aqui, era uma província muito grande, era 127 províncias que estava ali no reino da Pérsia. Estava sob o comando do rei Assuero. E o rei Assuero havia promovido Ramã, dado a ele poder, entregado um anel, ou seja, é como fosse no nosso dia de hoje, entregou a sua própria assinatura. Ele entregou nas mãos de Ramã. E Ramã, em vez de usar para o bem da nação, para o bem das pessoas, subiu pela cabeça dele. Ele começou a se engrandecer e usar o poder para fazer algo como vingança, matar todos os judeus. Mas o que aconteceu? Nós vamos entender aqui agora. Então nós vimos aqui que o que poderia evitar aquela matança, aquele extermínio de toda a nação, de todas as províncias do rei, as províncias dos judeus, que estava no comando do reino da Pérsia, o rei Assuero. Então Esther, ela suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim em tempo naquela ordem que Ramã havia preparado. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estava ao seu alcance, como o enforcamento de Ramã, mas que não poderia revogar o decreto que já estava assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus. Não nos isenta de fazer a nossa parte. Confiar em Deus, né? Quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, isso não quer dizer que podemos ficar de braços cruzados. Isso não significa, se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus, que agora eu posso cruzar os meus braços. Não. Eu tenho que continuar, além da minha confiança em Deus, além de tudo o que eu acredito que está no controle de Deus, no comando de Deus, mas é necessário eu fazer a minha parte. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela nos fala, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer.
mas aquilo que está para mim fazer, aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, Deus quer que nós então o façamos. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra dessa forma. O rei, mesmo não sendo ele que tivesse planejado aquela matança de matar, de exterminar com todo o povo judeu, ele havia entregado o anel nas mãos do rei, do Ramã. Ele havia dado poder a Ramã. Ele havia então, como eu ou você, nos nossos dias de hoje, assinasse uma procuração, entregasse nas mãos de alguém, disse, olha, tudo que você fizer, eu aprovo. Tudo que você fizer como eu estivesse fazendo. Assim fez o rei Assuero com Ramã. E ele planejou a morte de todos os judeus, assinou o decreto como fosse o próprio rei assinando. Determinou um dia de extermínio, da matança de todos os judeus que estavam em todas as províncias que pertenciam ao reino da Pérsia. E quando isso acontece, todos os judeus ali, até o próprio Mardoqueu, ou até mesmo a própria rainha Esther, estava correndo risco de estar sendo mortos, exterminado por uma ordem feita e planejada por Ramã, recebendo então todo o poder das mãos do rei, sem o rei saber o que ele estava tramando, o que ele estava preparando. Então, nós vemos que a rainha Esther e também Mardoqueu, eles jejuaram, buscaram a Deus, e a rainha, com toda a sabedoria que Deus deu a ela se dirigiu até o rei, com toda a certeza que Deus estava trabalhando na vida dela. Aí nós vemos que confiar em Deus não nos isenta de cumprir a nossa parte, de fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Ponto 2. A segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritário e excêntrico dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações, e o império da lei dos Medos de Pérsia, como era uma lei, no nossos dia de hoje nós entendemos o que é uma lei. Só que hoje é muito fácil as pessoas fazerem uma lei e desfazer dela do mesmo momento. Naquele tempo não. Quando o rei dava uma ordem, quando era assinado um decreto, não tinha mais como voltar atrás. Lembra o que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões e o rei não pôde voltar a sua palavra atrás, mas o rei foi acreditar e buscar a Deus com toda a confiança, e o que ele não pôde fazer, o Deus Todo-Poderoso fez pelo rei Dário, porque o rei Dário não podia voltar a sua palavra atrás, mas ele podia acreditar e buscar em Deus o livramento para Daniel. E foi justamente aquilo que aconteceu. E nesse caso aqui nós estamos vendo que não foi o rei que foi buscar a Deus. Foi a rainha Esther e foi Mardoqueu que foram buscar a Deus. E Deus, através do jejum de todos aqueles que estavam orando e jejuando, tanto Mardoqueu com todos os judeus, e tanto a rainha com todas as mulheres que assistiam com ela no palácio,
estava em jejum, estava em oração. E Deus ouviu a oração deles e trabalhou no coração do rei, sem o rei saber o que estava acontecendo. Lembra que nós falamos na lição passada que o rei perdeu o sono e pediu para que trazesse na sua presença os livros, e fosse livro na presença dele. E quando ele começa a ouvir a leitura, trouxeram justamente a leitura daquele episódio, daquilo que tinha acontecido, de quando as pessoas tramavam a morte dele, e Mardoqueu descobriu e revelou a rainha, e a rainha levou o conhecimento do rei, e o rei então sabia que ele precisava fazer alguma coisa para recompensar Mardoqueu, porque havia muitos anos se passado e Mardoqueu ainda não tinha sido recompensado. E foi justamente quando Hamã planejou a morte de Mardoqueu, foi que quando Deus fez o próprio rei Assuero perder o sono e saber que ele precisava recompensar Mardoqueu, e Mardoqueu estava sendo planejado por Hamã de ser morto no outro dia em seguida. Viu como é que Deus trabalha no coração, na vida das pessoas? Então é dessa forma que Deus continua trabalhando também nos nossos dias de hoje. Então nós vemos aqui que o rei não podia voltar à sua palavra, não podia desfazer da própria ordem que ele tinha assinado. Mas o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer um outro decreto, e assim foi o que Deus usou ele para fazer. Então nós vemos aqui, nós voltando aqui, nós vemos, em país democrático como o Brasil, todos os aspectos de via pública e privada são regrados por uma ordenança jurídica sobre uma Constituição que a todos vincula. Isto é, necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Ou seja, no nosso país precisa também, Brasil, todos os países que também são democráticos, precisa que seja cumpridas as leis, mesmo que muitas leis nós sabemos de hoje, nos dias de hoje, que não são cumpridas, mas é necessário. Ninguém está acima das leis. O presidente da República, o governador do estado, não existe ninguém que está acima das leis. Todos os países democráticos também precisam cumprir as próprias leis. Então não existe homem nenhum que está acima das leis. Mesmo voltando atrás do que eu estou dizendo, mesmo nós sabendo que, infelizmente, existem muitas coisas que burlam as leis de hoje para favorecer esse ou favorecer aquele. Mas não pode nenhum homem, nenhuma mulher, seja ele o presidente da República, seja ele deputado, ministro, governador, prefeito, seja ele quem for, ninguém está acima das leis. Então nós vemos que o rei naquele tempo também não poderia voltar atrás daquilo que ele mesmo havia decretado. Isto então é necessário nós entender dessa forma, para nós entender por que o rei não podia voltar a sua palavra atrás, não podia voltar a sua ordem atrás. Então, como nós vamos entender aqui, as alterações constitucionais, ela é possível, somente pode ser feita pelo parlamento, onde atua os representantes eleitos pelo próprio povo, ou seja, para revogar uma lei precisa da atuação do parlamento.
esse parlamento tem que ser eleito pelo próprio povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. E nós, então, precisamos que estar sempre orando pelas nossas autoridades dos nossos países. É o que nós precisamos fazer. É o que a igreja precisa fazer. Muitas das vezes a igreja, em vez de exercer o papel correto, que é orar pelas autoridades, às vezes não é esse o papel que a igreja está exercendo. Às vezes a igreja está querendo fazer um papel que não cabe à igreja. O papel da igreja é orar. Orar pela nação, orar pelas autoridades, pedir a Deus que Deus faça realmente o que eu e o que você não podemos fazer. Mas às vezes não é isso que nós estamos vendo. Às vezes nós estamos vendo o papel da igreja, não a igreja, mas as lideranças da igreja, que às vezes saem nas ruas xingando, saem nas redes sociais xingando, querendo às vezes fazer algo que não é o papel da igreja. O papel da igreja é buscar a Deus, é orar, e é Deus que trabalha. Então Mardoqueu não se revoltou contra o rei Assuero ou Ramã. A rainha Esther também não se revoltou a ponto de convidar o povo a ir no palácio do rei, brigar com o rei, fazer um quebra-pau, fazer algo de... Não. O que eles foram fazer? Ramã estava sendo usado pelo inimigo, que estava furiosamente querendo a destruição de todos os judeus. Mas o que Mardoqueu foi fazer? Mardoqueu pediu para a rainha interceder ao povo diante do rei. A rainha também não fez isso de imediato. O que ela fez? Ela combinou com Mardoqueu que Mardoqueu colocasse os judeus em oração e jejum. E ela também ia convocar todas as mulheres que assistiam no palácio com ela, também em jejum e oração. Só depois disso que ela, depois da oração, do jejum, que ela ia falar com o rei. E assim ela fez tudo de acordo com o momento que Deus havia feito no coração dela, determinado a ela, na direção de Deus, ela foi até o rei Assuero. E nós vimos então aí durante o nosso estudo, todo o trabalhar de Deus na vida não só da rainha Esther, não só na vida de Mardoqueu, mas na vida de todo o povo judeu, das 127 províncias que estava ali sobre o reino da Pérsia, né? Então foi uma vitória muito grande, um trabalhar muito grande de Deus na vida daquele povo. Ponto 3. O direito de defesa. Assuero, ou seja, o rei Assuero, ele não podia revogar o decreto que ele havia, entre aspas, assinado. Porque era Ramã que tinha assinado, mas era como fosse o próprio rei, porque era com o aval do rei. O rei confiou em Ramã. Ele jamais imaginou que Ramã estava furiosamente cometendo vingança e querendo, por sua vingança, a destruição de todos os judeus, que o rei nem sabia o que estava acontecendo. O rei não podia imaginar que Ramã estava planejando a morte dos judeus, a morte de Mardoqueu, a morte da rainha. Mas nós vemos então que depois de tudo assinado, ele não podia voltar atrás. Mas olha o que acontece. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas ele emitiu um outro decreto, uma espécie de contra-ordem, que emitia aos judeus exercer o seu direito de defesa diante dos seus inimigos. No dia assinalado do decreto anterior, porque já tinha até o dia determinado dos termínios a matança de todo o povo judeu. Aí o que nós vemos?
O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, ou seja, grupo que odiava os judeus. Havia grupos que realmente eles estavam aplaudindo a morte, a matança de todo o povo judeu. Isso tem em todos os lugares, né? Tem pessoas que quando vê uma situação oportuna da morte ou do prejuízo dos seus inimigos, da derrota dos inimigos, eles batem palma. Mas não é assim que nós cristãos precisamos fazer, né? Quando nós ver alguém enfrentando algum problema, nós não podemos entender que ele seja o nosso adversário. Nós precisamos buscar a Deus em favor deles. A Bíblia nos ensina que nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. A Bíblia, ela nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinou, que nós precisamos amar o nosso próximo, amar as pessoas, que nós precisamos então não olhar as pessoas como nosso adversário ou como nosso inimigo. Precisamos amar todos como nosso irmão. Então, o amor ao próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou, né? Então, nós vemos aqui, não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para toda a província e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Então muitos chegaram a se tornar judeus. Então depois que houve a mudança, o decreto contra aquele decreto da matança, isso então trouxe uma alegria muito grande para todas as províncias dos judeus. E teve povos que se tornou até judeus. E nós vemos então que foi uma bênção na vida de todos os judeus, um trabalhar tremendo de Deus na vida de todos. E olha o que nós então encontramos aqui, que no dia da prometida matança aconteceu o contrário do que se esperava e os seus próprios inimigos. Então o dia que era determinado para a matança dos judeus, houve tudo ao contrário. Tudo aconteceu ao contrário do que estava sendo prometido, de matar todos os judeus. Então, no dia da matança, aconteceu o que era ao contrário do que esperavam os próprios inimigos. Os inimigos estavam aplaudindo, olha, amanhã vai morrer todos os judeus. E foi ao contrário. Foi o trabalhar de Deus na vida de todos os judeus da província do reino da Pérsia. Então os judeus, foi ao contrário, em vez de eles serem mortos, eles foram assenhorados. Então os judeus se assenhoraram deles, inclusive foram ajudados pelos nobres de todas os maiorais de todas as províncias que havia ouvido de Mardoqueu, e eles então temiam. Agora imagina, os inimigos dos judeus estavam esperando que todo judeu naquele dia fosse morrer. Ao contrário, todo judeu naquele dia foram honrados. Eles foram honrados de uma certa maneira, que eles foram reconhecidos como senhores. E eles foram realmente abençoados pelo nosso Deus. Inclusive, Deus usou pessoas ali de alto grau, pessoas de uma maneira tremenda,
para estar do lado deles. E o que aconteceu então? Aconteceu que o próprio rei Assuero agora, ele coloca Ramã na forca. Ramã morreu, enforcado, naquela própria forca que ele havia construído ou preparado para que naquele dia fosse morto Mardoqueu. E esse Mardoqueu, que estava sendo preparado para a forca, ele foi honrado por Deus. E o rei agora coloca ele no próprio cargo que era de Amã. Agora, os inimigos do povo judeu, que estava feliz que haveria uma matança de toda a morte de todos os judeus da província, de todas aquelas províncias, agora eles temeram, porque agora Mardoqueu, que era para ser morto, Mardoqueu agora é colocado no próprio cargo de Ramã. Agora ele se torna o braço direito do rei. Imagina como esse povo ficou agora furioso e temendo. O que poderia ser da reviravolta que poderia acontecer na vida deles. Então, voltando aqui ao nosso estudo. Então, no dia prometido da matança, aconteceu o contrário do que se esperava, os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudado pelos nobres e pela maioria de todas as províncias, que havia ouvido falar de Mardoqueu e temia. E somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo 10 filhos de Ramã. Olha o que aconteceu. Em vez de morrer o povo judeu, morreram os seus inimigos. Morreram 500 homens. E inclusive, naquele dia morreu 10 filhos do Ramã, que queria matar os judeus. Além de Ramã morrer, ainda morreram seus 10 filhos. Então, o que nós vemos aqui? Que isso foi realmente algo que Deus trabalhou muito na vida de todo aquele povo judeu. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Imagina, o povo judeu que temeram a Deus, que jejuaram, que buscaram a Deus, foram preservados, foram abençoados. E quem morreu foi os seus inimigos. Havia morrido 500, depois morreu mais 300 no outro dia. Agora, no tópico de número 2, nós vamos ver a rainha Esther, que ela escreve as boas notícias para o seu povo. O que aconteceu? No ponto de número 1, diz que houve uma comemoração do povo judeu. Olha, o dia 14 do 12º mês, foi de grande festa para todo o povo judeu de todo o Império da Pérsia. Olha agora o que nós vamos ver. Um sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta de todo o povo judeu e precisava então ficar marcado. Para ficar marcado precisava ter festa. Não é assim que nós fazemos? Nós não gostamos de festa? Quando nós precisamos marcar algo na nossa vida, nós fazemos festa. E assim eles fizeram festa, porque em vez deles morreram seus inimigos. Deus abençoou a vida deles, mas não é porque eles eram judeus, é porque eles buscaram o Senhor. Senão, às vezes nós queremos ficar confiando, porque às vezes nós temos uma religião. Não, nós precisamos buscar a Deus, não é pela nossa religião. Tem muitas pessoas que pegam uma Bíblia
abre a Bíblia no seu quarto, na cabeceira da cama, ou na estante da sua sala, ou no painel do seu carro, e acha que só por ter uma Bíblia aberta lá, eles já são abençoados pelo nosso Deus. Não, nós precisamos não deixar a Bíblia aberta, mas ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Nós precisamos realmente estar em ação, para que Deus então continue trabalhando na nossa vida, para que os milagres de Deus sejam realizados na nossa vida. Então, o sentimento de alívio, de grande livramento, tomou conta de todo aquele povo judeu, e eles então foram fazer festa. Mardoqueu registrou os fatos. Ele escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa chamada a festa do Purim. Essa festa tem até o dia de hoje. É uma festa dos judeus chamada a festa do Purim, que era a comemoração ao grande livramento de Deus para a nação de Israel, para o povo de Israel. E Ramã, ele havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica, para comemorar o livramento de Deus, o livramento que Deus dera ao seu povo judeu. Então, até hoje, um dia histórico, esse dia está lá no calendário dos judeus, é comemorado até nos dias de hoje, um dia histórico, um dia de livramento. Ponto 2. A carta e o decreto de Ester. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Ester e o seu primo, que era Mardoqueu, ainda escreveram uma segunda carta confirmando a constituição da festa de Purim, a festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Ester se dirigiu ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição festa estava fundamentada agora em um decreto real, ou seja, Ramã já tinha, Mardoqueu já havia escrevido uma carta para os judeus, mas agora vem a segunda carta da rainha Ester. Perdão, irmãos, a gente trabalha às vezes durante o dia, passa por algum pó, aí começa a espirrar, né? Então, além da primeira carta já havia sido escrita, a rainha Ester, junto com seu primo Mardoqueu, escreve a segunda carta, e ela então coloca, confirmando a instituição da festa do Purim, com 2 dias de duração. 2 dias. Já não era mais um dia de duração, era 2 dias de duração daquela festa, em agradecimento a Deus pelo livramento que Deus deu a toda aquela província, as províncias do povo judeus lá no reino da Pérsia. Então, pela primeira vez, a rainha se dirige ao seu povo escrevendo aquela carta. E agora nós vemos que a festa, ela entrou definitivamente no calendário dos judeus em comemoração o dia até o dia de hoje, porque agora a rainha, ela faz um decreto, e esse decreto, ela entra no calendário, é comemorado pelos judeus até nos dias de hoje. Ponto de número 3 do segundo tópico. A exaltação de Mardoqueu. O rei Assuero, ele conhecia Mardoqueu, mas ele não sabia de seu parentesco com a rainha Ester, até a denúncia
dos malfeitos de Ramã. Então até no dia, até naquele dia que Mardoqueu fez a denúncia e Esther levou o conhecimento do rei do que Ramã tinha planejado a morte de todos os judeus, até naquela data, o rei conhecia Mardoqueu, conhecia a rainha Esther, mas não sabia do grau de parentesco, porque a rainha Esther era prima de Mardoqueu. E na verdade, ela era tipo prima e como fosse uma filha. Por quê? Mardoqueu, ele era tio da rainha Esther, mas ele criou a rainha. Ele era uma espécie de primo, mas na verdade uma espécie de pai. Ele era primo, mas uma espécie de pai. Mas o rei não sabia, o rei tomou conhecimento depois, quando houve aquela denúncia, do que Ramã estava planejando para matar todo o povo judeu, né? Então nós vemos que isso chegou ao conhecimento do rei. Então a rainha Esther e Mardoqueu, eles, depois daquela denúncia, o rei conseguiu descobrir que eles tinham um grau de parentesco. Diz que foi naquele dia que Mardoqueu apareceu à presença do rei. Por quê? Esther revelou que ele era seu parente. E o rei Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Ramã. Lembra que nós falamos no início que Ramã, ele havia sido promovido, ele havia recebido um cargo de um grau muito alto no reino do rei Assuero. Depois de todo esse episódio, ele foi enforcado, foi morto. E agora a rainha, quando ela revela para o rei que era parente de Mardoqueu, o rei, ele então promoveu agora Mardoqueu. E ele deu esse mesmo anel que havia dado a Ramã, agora ele entregou esse anel para Mardoqueu. Ele entregou esse poder a Mardoqueu. Então, e Esther pôs sobre a casa do Agagita, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos seus inimigos, dos inimigos do judeu, Assuero ainda engrandeceu ainda mais a Mardoqueu. Ou seja, Mardoqueu já havia sido abençoado pelo livramento que Deus deu usando Assuero de livrar todos os judeus da morte. Depois ele recebe o anel de Assuero. Depois a própria rainha Esther, ela coloca Mardoqueu no própria residência que havia sido dada a Ramã. Agora ele toma posse daquela moradia. Depois o rei, ele ainda abençoa Mardoqueu mais ainda, como nós aqui lemos. O rei Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino. Olha que bênção. Mardoqueu, que estava sendo planejado por Ramã de ser morto, agora é o segundo, é o braço direito do rei Assuero, posição que era ocupada pelo próprio Ramã. O relato notável, relato bíblico, encerra com um testemunho notável de que Mardoqueu, ele foi um homem público, foi um homem exemplar, foi um homem próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Imagina agora, Mardoqueu poderia também ficar orgulhoso, ele poderia também
ficar se achando que agora, olha, agora eu sou o braço direito do rei. Não, eles continuou na humildade, igual a rainha Esther quando se tornou rainha, continuou na humildade, na direção de Deus, continuou realmente. Então, tanto a rainha como Mardoqueu, que estava agora sendo o braço direito do rei, eles continuaram humildes, como continuaram sendo um instrumento de Deus. Como é bonito, né? Quando uma pessoa é colocado em cargos, é colocado assim, numa posição abençoada, mas continua sendo instrumento de Deus para abençoar o povo, né? Para abençoar aqueles que estão diante delas, né? Então, é muito bonito quando a pessoa continua sendo um instrumento, continua sendo aquela pessoa usado pelo nosso Deus. E ele então foi um trabalhador, trabalhando como um instrumento de Deus para abençoar todo o povo. O propósito de Deus é usar o seu servo em todas as áreas da vida. Será que você temos conhecimento disso? O propósito que Deus tem na nossa vida é nos usar para abençoar. Quando Deus coloca nós num cargo, numa posição, ficamos orgulhosos, ficamos se achando. Não, precisamos ser humildes, porque Deus quer nos abençoar e usar nós como instrumento para abençoar as pessoas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? Deus quer usar nós como uma ferramenta. Então, tudo que fizemos deve ser feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Tópico de número 4. Tópico de número 3, nosso último tópico dessa noite. Nós vamos falar agora sobre a mulher. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Ou seja, o que é a palavra relevante? Para ser importante no mundo, né? Então vamos ler de novo. A mulher é chamada por Deus para ser importante no mundo. Glórias a Deus por isso. Ponto 1. A mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima importância no Império da Pérsia, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputar ou inversão de papéis. Quando Deus quer nos abençoar, não precisa, às vezes, nós inverter os papéis. É só nós dar lugar a Deus. Não precisa nós querer tomar a posição do pastor ou do dirigente das crianças, do dirigente da mocidade, do dirigente do coral. Não precisa querer tomar a posição do nosso chefe. Não. É nessa posição que Deus nos coloca que Ele vai nos abençoar e que Ele vai usar nós para abençoar as outras pessoas. Não precisa inverter os papéis, querer achar que nós, para fazer algo, não precisa estar acima, não precisa ser importante, melhor do que tudo. Não. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não vamos querer inverter os papéis, não. Então, vamos fazer isso. Esther, ela chegou ao cargo de rainha sobre o profundo respeito, obediência, honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Então, imagina, Esther foi colocada como rainha. Imagina se quando ela tivesse chegado ao posto de rainha, tivesse subido pela cabeça dela, e ela então nem queria mais ouvir o Mardoqueu, seu primo, que criou ela como filha.
Não, ela continuou obediência, ela continuou com respeito. Às vezes as pessoas não respeitam nem o próprio pai, nem a própria mãe. Às vezes não respeitam as pessoas que estão na liderança. E é o que nós precisamos fazer, tratar todo mundo com respeito, com humildade, com obediência. Porque se nós formos obedientes, Deus vai nos honrar. Então é dessa forma que nós precisamos. E olhando aqui, na condição de rainha, ela soube ser humilde, soube ser prudente, ela soube ser muito equilibrada. Isso falta muito na vida das pessoas, ser pessoas equilibradas. Falta muito na vida das pessoas a humildade. Falta muito na vida de todos nós. Precisamos ser humildes. Porque só através da nossa humildade que nós vamos ser honrados pelo nosso Deus. Então falta para mim, falta para todos nós humildade, falta prudência, falta equilíbrio para nós então ser abençoado e honrado pelo nosso Deus. A forma como ela se dirigia e honrava o rei, ela estava com uma atitude irreverente. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Por isso que quando ela foi ao rei, o rei, ele estendeu aquele cetro de ouro, que era como fosse uma autoridade, como fosse não, mostrando o poder de autoridade. Então nós vemos aqui a forma então que Deus trabalhou na vida dela, e ela entendeu o propósito de Deus na sua vida. O primeiro ponto é que eu e você, nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Então isso é muito importante. Ponto 2, a banal guerra do sexo. Deus, ele não entra na disputa banais. O que é banais? É coisa sem importância. Coisa que não tem importância nenhuma. E às vezes nós damos valor. Às vezes nós queremos ficar dando tanta importância para as coisas banais, coisas que não tem importância, né? Então, como tal guerra do sexo, que visa estimular, ou seja, como o que é a palavra estimular? É quando as pessoas elas ficam insinuando uma coisa, estimulando uma coisa, né? Então, instilar significa insinuar, significa penetrar, ou seja, querendo que aquilo aconteça. Fica buscando aquilo que não é para buscar. E nós vemos então que diz aqui que o ódio e a aversão dos homens e mulheres, ou seja, instilar, insultar, né? Insinuar, penetrar, fazer que o ódio penetre no coração das pessoas, estimular o ódio, a inversão entre homens e mulheres, aversão entre homens e mulheres. E nós vemos então, o Criador nos fez macho e fêmea. Com a constituição e papéis distintos, os quais são claramente revelados nas Escrituras. Deus fez o homem e fez a mulher. Então, em outras palavras, macho e fêmea.
E nós vemos então, como diz aqui, a guerras do sexo. Deus não entra em disputas banais, coisas que não têm importância, coisas bobas, né? Coisas que não têm importância. Como o tal, a guerra do sexo, que visa estimular, ensinar o ódio, a aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez machos e também fêmea, ele fez macho e fêmea, como uma constituição e papéis distintos, ou seja, diferente. O homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. Então, são um papel diferente, papel do homem e papel da mulher. E no final julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que ele mesmo estabeleceu. Ou seja, nós não vamos ser julgados pelas leis que é estabelecida pelo homem na terra, mas sim pela lei que o próprio Deus estabeleceu. Deus fez você homem, fez você mulher, não é para inverter os papéis, né? Porque depois Deus não vai julgar de acordo com as leis de cada país, as leis feitas pelos homens, não. Deus vai julgar pela a lei instituída por ele, as leis do próprio Deus, né? Deus não é afetado por partidarismo, por ideologia sexistas, por pessoas. Sexista significa pessoas que possuem particularidade, que demonstra qualquer tipo de discriminação. O nosso Deus não faz acepção de pessoa, não faz diferença, não tem discriminação. Deus criou o homem e criou a mulher, mas Deus não tem particularidade igual às pessoas. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Então Deus não é afetado por partidarismo, por ideologias. As coisas de Deus não é igual o homem imagina. As coisas de Deus são diferentes. Isso chama, o que nós entendemos, quando Deus criou o homem e mulher, Deus criou um papel diferente, distinto para cada um. Todos têm que exercer o seu papel. E por isso chama homem e mulheres para ser relevantes, ou seja, para ser importante no mundo. Deus não chama somente o homem, Deus chama a mulher. Então Deus chama o homem, chama a mulher para ser importante no mundo. É claro, cada um com o seu papel. Igual nós vemos o papel da rainha e o papel de Mardoqueu. Cada um exerceu o seu papel, cada um exerceu sua função diferente. E nós vemos então que a mulher, ela tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Hoje nós vemos a mulher, ela tem uma importância muito grande em todas as áreas. Na igreja, a mulher exerce papel maravilhoso na liderança, como uma pastora, como uma líder de coral, de mocidade, na diretoria da igreja, nas empresas, em todo o papel, na política. As mulheres têm um papel muito importante em toda a sociedade. Isso é importantíssimo nós lembrar disso, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus usa o homem, Deus usa a mulher. Às vezes o homem que faz diferença, né? Se sente às vezes mais importante, mas Deus não. Deus dá ao homem e à mulher liderança importantíssima na igreja, na sociedade, nas empresas, em todos os lugares, né? Em toda a sociedade, o bem-estar do homem, o bem-estar também da mulher. Ponto 3, nosso último ponto dessa noite, o contexto cristão. Além das mulheres na Bíblia, diversas mulheres exerceram seus papéis importantes em toda a história da igreja. Tais como, eu vou ler algum nome aqui que eu nem sei falar, eu não vou ler direito, mas eu vou ler do meu jeito aqui para nós entender. Catarina Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Corey Ben, Ruth Gran, e no contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistron, Zélia Brito, Friday Vingle, Zilli Carla, Elizabeth Florência, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris, Wanda Freire, dentre tantas e outras, muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em todo o solo brasileiro e em todo o mundo. Então nós lemos aqui algum nome de mulheres, os irmãos me perdoam que eu não tenho assim condições de nem ler esse nome direito, mas é só para nós entender que essas mulheres foram importantíssimas, tanto na Bíblia como na igreja, nos nossos dias de hoje, também no passado, a importância muito grande das mulheres, do trabalho valoroso das mulheres, né? E na nossa conclusão de hoje, nós vemos aqui que, com alegria e gratidão, nós estamos então concluindo o estudo do livro de Ruth e também do livro de Esther. E acima do papel humano visto nessas histórias, a província divina, a providência divina, ela ainda é contemplada no começo também e também no fim, né? Ou seja, Deus ele trabalha de uma maneira extraordinária. Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença, né? O Deus que tudo provê, ele continua agindo em favor do seu povo. Ou seja, Deus quer usar o homem, Deus quer usar a mulher, Deus quer usar eu, Deus quer usar você, Deus quer usar todos nós. Agora, precisa o quê? Nós ser esse instrumento nas mãos de Deus. Para ser esse instrumento, pastor Arnaldo, o que eu devo fazer? Eu preciso estudar muito, preciso conhecer a Bíblia capa a capa. É claro que é importante isso. É muito importante nós estudar. É importante conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas o que Deus quer de nós? Humildade, o nosso caráter. Deus quer usar eu e você como instrumento dele, de maneira que nós se tornamos humildes, a ponto de acreditar em Deus, dar lugar a Deus, andar na presença de Deus, ser humilde diante de Deus e ser humilde diante também das pessoas. Porque para mim obedecer a Deus, eu tenho que ser obediente aqui na terra. Para mim ser humilde diante de Deus, eu preciso ser humilde aqui diante de todos os homens. É necessário errar, nós erramos, mas
A humildade é nós reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas limitações, acreditar que Deus está acima de tudo, que Deus está no comando de tudo e que nós nada somos sem Deus. Já ouviu aquela frase? Claro que você ouviu muito, né? Sem Deus, nada somos nesse mundo. Já ouviu aquela frase? Claro que você ouviu. Que Deus está no comando, Deus está no controle. Precisamos acreditar dessa forma. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família e toda a sua vida. Então, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos continuar, vamos estar com a próxima revista e junto nós vamos estudarmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus. Pastor Arnaldo, mas o estudo bíblico, a escola dominical não acaba? Não. A escola dominical só vai acabar o dia que Jesus arrebatar a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta edição, Senhor, por essa lição dessa noite. Obrigado, Jesus, por todos os irmãos que estão conosco. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade nessa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus, por essa chuva maravilhosa que o Senhor está ordenando, que está caindo sobre a nossa terra. Senhor, abençoa todos. Abençoa aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, curando, libertando, dando a vitória. E assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus a cada um que está conosco. Nosso irmão André também. Deus abençoe. Compartilhe essa live para que ela possa ser também vista por todos aqueles que estão no seu perfil. Daqui a pouquinho essa live vai estar lá no YouTube, nosso canal lá, Arnaldo Gaspareto. Compartilha, comenta, assina o nosso canal lá e aciona o sininho, porque aí você assinando o nosso canal, se inscrevendo em nosso canal e acionando o sininho, você vai receber em primeira mão todas as lives que nós colocarmos. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e obrigado pela sua participação e por você estar nos ajudando nessa live. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe e obrigado em nome de Jesus.